No mundo corporativo, será que seria proibido dizer não? Bem, eu não posso dizer que seja proibido ou não, porque isso vai depender muito da empresa ou do segmento, ou também do tipo de função que você exerce, e de uma série de outros fatores. O colaborador ele deve ser solícito, ele deve ser pronto a cumprir as tarefas que a empresa lhe dá por intermédio da sua chefia. E isso faz parte do seu contrato com a empresa. Quando ele é admitido na empresa, quando ele é contratado, ele concorda em executar uma determinada gama de serviços e não faria sentido querer escolher o que fazer, ou quando fazer, ou como fazer. Mas podem surgir situações em que alguém peça a ele, um chefe ou alguma outra pessoa peça a ele para fazer algo que vá contra o modo correto de proceder. Aí ele deve se opor. Exemplo, quando um técnico tem um chefe que não tem formação técnica, não entende que aquilo que ele está pedindo para ser feito pode causar um problema. O técnico, então, deve apresentar suas razões e documentá-las. Isso é importante, para não parecer que esteja se opondo a cumprir uma ordem. Outra situação é quando a tarefa solicitada seja contrária às crenças e costumes e valores do colaborador. Uma empresa é formada por uma grande diversidade de etnias, culturas, crenças, costumes, e seria ingenuidade a gente acreditar que o que é aceito por um deve ser aceito por todos. Não dá para fazer isso mais. A ideia considerada politicamente correta hoje é que todos devem aceitar tudo, pois o contrário disso seria discriminar a crença ou os costumes do outro. Mas o que poucos percebem é que essa postura é tão discriminatória quanto qualquer outra, pois ela discrimina os que não aceitam tal postura. O mais comum é que ocorram na empresa situações em que um colaborador é solicitado a cumprir uma tarefa que não esteja fora da sua capacidade técnica ou profissional e nem seja incabível por razões técnicas, né? E também pode ser que nem entre em conflito com as suas crenças e costumes. São aquelas situações em que mais uma tarefa na pilha das que ele já tem na mesa para executar fará ele ser visto como ineficiente ou inapto para a função, porque ele não vai conseguir dar conta do recado. Afinal, ele está sendo pago para aquilo e se recusa a fazer, aí sim. Agora, em casos assim, o colaborador deve adotar uma postura de negociador. Ele deve procurar fazer um trade-off, isso é, criar uma situação em que ambos cedem em algo para ambos ficarem satisfeitos. É como ele falar, ok, eu posso fazer, mas precisamos passar esta outra tarefa aqui para alguém. Ou então ele dizer, se eu assumir mais essa tarefa, eu vou precisar colocar de lado esta outra. Você quer que eu faça isso? Ou então, por que nós não dividimos essa tarefa em 2 ou 3 partes? Eu executo uma parte hoje e as outras amanhã, ou elas então são redistribuídas a outros. Mas por que será que é tão difícil dizer não, mesmo quando pedem algo para você fazer que todos sabem que não é a sua função? Bem, pessoas dispostas a crescer numa carreira, elas precisam aprender a enxergar problemas como oportunidades. Muitas vezes, algo que é pedido e esteja completamente fora da gama de atividade de um profissional, é a oportunidade que faltava para ele dar um salto na própria empresa, um salto na carreira, ou um salto para fora dela para executar alguma coisa alternativa. Vamos pensar no exemplo de uma atendente de telemarketing a quem o chefe peça que comece também a visitar os clientes, que ela até então só atendia por telefone. Do ponto de vista da comodidade, ela só tem a perder, porque vai precisar vir trabalhar melhor vestida para poder visitar o cliente, terá de enfrentar trânsito, conduções para se deslocar para os diferentes clientes, vai perder a facilidade que é interagir com as pessoas por telefone, tendo um script, uma coisinha pronta já, um texto pronto, com todas as variáveis já previamente estabelecidas. Ela passará a precisar usar de sua criatividade, de sua inteligência, de seu bom senso, para inventar o seu próprio script na hora, no contato face a face com o cliente. Se para alguns a ideia é extremamente negativa, e principalmente se ela não representar ganho financeiro com essa mudança,
Para uma profissional proativa, isso será o desafio e a oportunidade de ingressar em uma carreira com um horizonte mais amplo do que aquele que ela tem na sua mesa. E também de conhecer pessoas, empresas interessantes que eventualmente poderão lhe abrir as portas para assumir um posto melhor e mais bem remunerado. Por isso eu considero que o dizer não é a saída mais fácil. Porém, para quem não está disposto a descobrir o que pode acontecer se disser sim. Talvez isso seja algo pessoal, uma coisa minha, porque eu mesmo gosto de desafios e de situações amedrontadoras que me tirem da zona de conforto. Mas é claro que nem todos têm o mesmo perfil, ou estão aí desejosos de diversificar. Portanto, nesse caso, a solução deve ser mesmo a negociação. Agora, um profissional que só diz sim, será que ele é necessariamente visto com bons olhos? Bem, se disser sempre não, ele pode atrapalhar a carreira, por demonstrar falta de interesse ou falta de desejo de ajudar. Mas dizer sempre sim pode também ser prejudicial para a sua carreira, porque você pode demonstrar falta de personalidade. Mais uma vez, eu volto a lembrar que o grau desse dizer sim ou do dizer não vai depender muito da função e da tarefa. Mas pessoas solícitas demais, podem passar a impressão de serem incapazes de ter uma opinião própria e serem facilmente levadas pela opinião dos outros. É pau mandado, ele faz tudo o que pedirem sem julgar, como a chefia vai poder confiar que aquele vendedor que sempre diz sim, não vai dizer também sim lá na ponta, lá no cliente, na hora que o cliente quiser pagar com cheque sem fundo? Quem vai garantir? Pessoas sem personalidade e sem opinião nunca podem ocupar funções de responsabilidade. Elas serão sempre aquilo que nós chamamos de pau mandado. A expressão tem a ver com a brincadeira de jogar um pedaço de pau para um cachorro buscar, para um cão buscar. E com essa simples brincadeira é possível saber se o cão é inteligente ou não. Se ele for inteligente, ele saberá ir buscar o pau apenas quando isso não oferecer riscos para ele. Se for um cão sem personalidade, ele vai pular no precipício atrás do pau.